Fala pessoal, vou falar para vocês sobre nivelamento geométrico composto, tá? Vou executar aqui, dar um exemplo prático. E é assim, ó. O que você precisa para fazer um nivelamento geométrico composto, né? Ou na verdade um nivelamento geométrico. Você precisa de um nível topográfico, tá? Você precisa do tripé, do nível de cantoneira. Para quê? Para garantir a verticalidade da mira, tá? Mira topográfica. E também, né, em alguns casos, principalmente para transporte de altitude, de uma sapata, tá? Fora os piquetes, treino, enfim. Mas os principais, aqui o principal instrumento e os acessórios são esses aqui, tá? Então, nivelamento geométrico composto, tá? Que mais? Vale ressaltar que esse tipo de nivelamento aqui é o mais preciso que tem, tá? Nivelamento geométrico. Então, vamos supor aqui o seguinte, que você, só relembrando, né? Que você vai colocar aqui o nível topográfico. O nível topográfico, né, para fazer a execução desse nivelamento geométrico, a gente não coloca ele sobre um piquete, instala ele sobre um piquete como de modo geral, né, como a gente faz com o teodolito, né, que a gente tem que fazer a centralização e tal. Então você coloca num ponto qualquer, tá? Não precisa medir a altura do nível, tá? Como no teodolito. E vamos supor que fosse aqui, olha só. Eu vou colocar um ponto A aqui e um ponto B. Eu coloco a mira, olha só, sobre esse ponto A. Coloco o piquete aqui, tá? E a mira aqui em ponto B. Então, a mira topográfica aqui em a mira topográfica aqui em B. E o nível topográfico, eu coloco ele mais ou menos equidistante, tá? Para minimizar alguns erros. Depois eu vou gravar um vídeo sobre erros cometidos aí no nivelamento geométrico. Então, aqui, olha só, eu coloco ele mais ou menos equidistante. Pode ter uma diferença aí de cerca de 2 metros, tá? Para cá ou para cá, que não tem problema. Então, aqui, olha só, coloco o nível topográfico nessa altura. E esse nível, posso colocar, olha só, repare que se eu aumentar esse nível, aumenta a leitura igualmente nas duas miras. Então, tanto faz a altura que você coloca aqui, tá, gente? Mas você vai colocar uma altura de forma que fica confortável para você trabalhar. Senão no final do dia está bem enrolado. Eu tenho aqui, olha só, isso daqui é um plano de visada, tá? Plano de visada, plano de visada. Então aqui, o que você está olhando aqui, olha só, você pode girar a luneta, tá? Lembrando que a gente só rotaciona em torno do eixo principal, a luneta não bascula aqui nesse caso, no nível topográfico. Então tem a mira aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Então o que eu consigo fazer? Eu faço as leituras de A na mira. Né? Qual leitura que eu faço? Do fio médio, tá? Fio médio. Ah, mas eu quero calcular a distância. Então, faz a leitura do fio superior e do fio inferior. A gente viu que a distância horizontal é o que? Do instrumento, tá? Até a mira é fio superior menos fio inferior, né?
vezes 100. Tá? Então, se eu calcular essa distância daqui até aqui e depois daqui até aqui, para ter distância de AB, basta somar a distância horizontal. Não é isso? Tá. Então, lembrando, quando você olha aqui pela ocular, o que você vê aqui? Você vê a mira, tá? Você vê os retículos, fio superior, fio médio, fio inferior, fio superior, fio médio, fio inferior. Tá certo? Então, com isso, a gente tem o seguinte. Vou colocar aqui o perfil do terreno, tá? Vou colocar aqui uma chura. Então coloca aqui, ó, um ponto A, B, C, D e E, tá? Você pode medir a distância horizontal entre eles, tá? Se você quiser só saber a diferença de nível, por exemplo, de A para E, você não precisa calcular a distância horizontal, você não precisa saber a distância horizontal. Agora, se você depois for precisar calcular a declividade e tal, aí você precisa saber a distância horizontal. Agora, só a diferença de nível não precisa não, tá? Vou falar o seguinte, ó. Vou pegar um plano de referência aqui, tá? Uma superfície de referência. E aí eu tenho aqui, olha só, a cota do ponto A. Como a superfície de referência é arbitrária, eu tenho a cota do ponto A. Vamos falar aqui que a cota aqui seja 100, tá? 100 metros. Vou colocar aqui, então eu quero as cotas dos demais pontos. Eu tenho aqui, olha só, coloco aqui o aparelho nessa posição. Depois, olha só, vou colocar sempre entre os pontos. Nesta posição, nesta posição, nesta posição. E aqui, acabou aqui, ó. Tá? Então, tenho o meu nível que eu vou colocar nessas posições. Agora, olha só, começando daqui, então. Então, o que que eu faço? Vou colocar a mira aqui de vermelho. Coloquei a mira aqui, olha só, no ponto A. O que que acontece? Eu vou colocar também, junto com a mira aqui, esse nível de cantoneira, para garantir a verticalidade dessa mira. Depois eu coloco a mira aqui, olha só, neste ponto. Então, primeira coisa que eu faço, ó, eu vou gerar um plano de visada, tá? Essa primeira leitura que eu faço nessa mira aqui é chamada de ré, tá? Não é porque tá atrás que eu estou indo para cá que aqui é ré, não. A leitura de ré é uma leitura na mira, executada na mira, num ponto onde eu conheço a cota desse ponto, a cota para altitude. Então, assim, a ré poderia ser em B. Se eu conhecesse a cota de B e quisesse determinar de a leitura de ré seria em B. Então, você fala o seguinte, ó, eu tenho a leitura de mira, ela vai ser denominada de ré, por quê? Porque eu conheço a cota do ponto, tá? Então, é isso, não é porque está atrás, não. Leitura de ré é a leitura que você executa na mira, num ponto onde você já conhece a cota dele. Então, fiz a leitura aqui, ó, de ré. Depois, vante. A vante, a leitura de vante, ela pode ser dois tipos. Vante simples ou vante intermediário, tá certo? Aqui só vai ter o que? Só vante. Por quê? Vante de mudança, né? Vai ter... Porque eu tô fazendo, colocando aqui, ó, mais ou menos na mesma distância, tá? Entre as miras. Depois eu faço aqui, ó.
coloco a mira aqui nesse ponto. Repara que eu mudei o aparelho de lugar. Então, olha só, aqui é a leitura de Ré, Vante. Só que essa Vante aqui, ela é chamada de Vante de mudança. Por quê? Porque essa Vante aqui, depois dessa Vante, não tem mais leitura dessa posição. Eu tive que mudar o aparelho. Então, por isso, ela recebe o nome de Vante de mudança. E a Vante de mudança, ela possui duas leituras. Uma leitura de Vante, que é a própria leitura de Vante executada aqui no passo anterior, e a leitura de Ré. Porque eu estou executando o nivelamento nesse sentido. Tá? Estou executando o nivelamento nesse sentido. No sentido contrário é o contra-nivelamento. Tá? Então aqui, estacionei o aparelho em outro lugar. Tá? Gera um novo plano divisado. Repara, ó. Sempre com a mira tem um nível de cantoneiro. E você pode colocar sapato se você for fazer um transporte de altitude. Ou se você, por exemplo, nesse ponto B aqui, não tivesse um piquete. Você poderia colocar sapata e apoiar a mira sobre essa sapata. Então aqui, ó, leitura de Ré. Por quê? Porque eu conheço a cota dele. Depois, Vante de B. Não dá para fazer mais leituras. Mudei o aparelho. Repara que agora eu tenho que fazer o quê? Uma leitura em B. Só que B agora, olha só, teoricamente eu já sei a altitude desse ponto, a cota desse ponto, porque eu venho calculando. Então aqui, Ré. Depois, Vante. Coloquei mais aqui a mira neste ponto aqui, olha só. Tive que mudar o aparelho de lugar. Estacionei o aparelho, gera um novo plano divisado. Depois, tive que mudar o aparelho de lugar e coloquei essa mira aqui, ó. Gerou um novo plano divisado. Tá? Então, olha só. Eu coloquei o aparelho em quantas posições? 1, 2, 3, 4. Quantos planos divisados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o número de planos divisada é igual ao número de estacionadas do aparelho. Se eu estacionei 5 vezes, vou ter 5 planos divisados. Estacionei 10 vezes, 10 planos divisados. Certo? Alguns lugares aparece esse plano divisado aqui como a altura do instrumento, mas não é essa alturazinha não. É a altura em relação à superfície de referência, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Ré, Vante. Leitura de Ré, Vante. Ré, Vante. Ré, Vante. Tá, gente? Então, essas vantes aqui, elas são vantes de mudança. Vante de mudança, vante de mudança, vante de mudança. E a última leitura executada sempre será vante de mudança. Sempre, tá? Toda última leitura executada é uma vante de mudança. Então tá. E o que a gente vai fazer? Olha as equações que eu tenho que usar. Elas é muito tranquilo. Vai ser o seguinte, ó. Cota. Eu tenho aqui, ó. Cota do ponto A. Cota do ponto A mais a leitura de Ré dá o quê? Plano divisado. Então, o plano divisada vai ser igual ao quê? Cota mais a leitura de Ré. Agora, olha só. Cota do ponto B vai ser o quê? Plano divisada menos a leitura de Vante. Então, a cota vai ser igual ao quê? Plano divisada menos a leitura de Vante. Tá certo? Então, olha só. Plano divisado, cota mais a leitura de Ré dá plano divisado. Plano divisado menos a leitura de Vante dá o quê? Cota. Cota de B mais a leitura de Ré, plano divisado. Plano divisado menos a leitura de Vante dá o quê? Cota do C. Cota do ponto C mais a leitura de Ré em C dá plano divisado. Plano divisado menos a leitura de Vante em D dá o quê? Cota em D. Cota em D mais a leitura de Ré em D,
plano de visada. Plano de visada menos a leitura de Vant em E, cota de E. Tá certo? Então é isso que a gente tem. Para não ficar muito grande o vídeo, tá? Eu vou parar aqui e vou gravar um próximo vídeo. Vou deixar o link. Tá certo? É isso aí. Obrigado. Até mais.